Olá, preciosas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a essa live de apresentação do nosso livro pré-lançamento. Que lindo, né? Hoje é um dia especial. Hoje é o dia do livro e celebramos mais do que páginas escritas. Celebramos histórias que curam, que despertam, histórias que transformam. Porque um livro pode até começar com palavras, mas ele ganha vida quando encontra um coração disposto a sentir. E é sobre isso, o Conectadas por um Propósito. O livro, ele nasce exatamente nesse lugar. Verdades de vidas, processos reais e coragem de mulheres, 5 mulheres que decidiram se reencontrar. Eu sou Angélica Carvalho, terapeuta cristã, e hoje eu tenho a honra de me apresentar para vocês como autora. E como eu falei, né? Mais 4 coautoras vão se apresentar aqui com vocês também. E esse projeto carrega propósito, propósito de cura, um propósito de transformação. Eu queria falar um pouquinho sobre mim. No livro, eu conto minha história, a história de superação, história de dor também, mas dor superada, de reencontro. Eu me encontrei nesse livro, eu me encontrei como terapeuta, eu me encontrei como Angélica, né? Verdadeiramente quem eu sou, sem máscara, sem rótulos. E se eu pudesse dizer algo para vocês hoje, eu diria: você não precisa esconder a sua história. Você não precisa esconder a sua dor para ser aceita. Você pode sim contar a sua história e através da sua história você se conectar com pessoas. E assim você pode trazer a cura para essas pessoas também através da sua história. E aquilo que você tenta esconder é exatamente o lugar onde Deus, ele quer tocar, ele quer tocar você através, ele quer trocar outras pessoas através da sua história, porque é dali que nasce a cura, é dali que nasce o seu propósito. É esse propósito que a gente inicia, né, que a gente tem iniciado através desse livro Conectadas por um Propósito. E eu não estou sozinha, né? Eu preciso apresentar para vocês as coautoras desse livro. Você vai conhecer hoje mulheres reais, mulheres que contam suas histórias reais, de verdade. E eu quero começar com você, Amanda. Olá, ter amiga. Tudo bem com você, Olá, Amanda? Olá. olá, Pode se Angélica. Tudo apresentar, ter bem? amiga. Tudo bem. Para mim é uma honra também estar aqui participando dessa live. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Amanda, né? Sou terapeuta, casada, tenho 3 filhos. Moro na cidade de Caruaru, Pernambuco. E para mim foi um prazer. Quando a Angélica me chamou, me convidou para participar desse livro, né, que hoje eu sou coautora. Uau! Para mim é uma grande honra, mas eu confesso que quando ela me fez esse convite, eu não me sentia dessa forma, merecedora de escrever um livro. Essa era a forma que eu me enxergava. Eu confesso que grandes coisas o Senhor veio fazer através desse livro, porque ele me deu um título, né, um capítulo desse livro que fala se veja através dos olhos do Pai. Então, confesso que eu não me via da forma que Deus me vê. E hoje, né, para a glória dele, eu consegui encontrar essa minha cura, eu consegui me encontrar em Deus. Então, hoje eu me sinto amada, eu me sinto querida, eu me sinto merecedora. Por que não? Porque foi para isso que o Senhor nos fez, nos criou para ser merecedora daquilo que ele derramou, né, sobre as nossas vidas. Mas quantas vezes eu quis me esconder e sair desse lugar, da posição que ele me colocou. Existe uma essência dentro de mim que, por conta de várias coisas, de dores, né, eu me neguei, me negava e estar nesse lugar, né, no lugar de filha, nesse lugar de pessoa querida por Deus. Então eu não me via de forma alguma, mas para a glória de Deus. Isso é uma partezinha, tá, gente? Daquilo que a gente escreveu, da partezinha que eu escrevi nesse livro.
E eu creio que Deus ele vai também, assim como ele me despertou, como ele me curou e como ele me ativou, né? Eu também oro para que vocês, ao ler esse capítulo, ao ler cada folha, porque foi pensada, né? Não foi palavras aleatórias. Nós escrevemos esse livro porque Deus ele colocou cada palavra ali em nós e nós colocamos, depositamos, né? Tudo ali que Deus estava nos curando, nos tratando, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele quer filhas renovadas, Ele quer filhas que curem outras também. Assim como eu um dia não me vi nesse lugar, você também pode estar nesse lugar. Olha, mas eu não me vejo, eu me sinto tão pequena, né? Eu me sinto tão pequena, mas o Senhor, Ele te vê grande, Ele te vê como filho. E foi isso que eu escrevi nesse livro. Então, eu peço que vocês também se encontrem nesse livro, nessa história, e se achem em Deus, assim como eu me achei. E eu chamo a Ana Paula para participar aqui. Conta, Ana Paula, um pouquinho para a gente do que Deus ele também falou contigo. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou terapeuta integrativa cristã. Também sou coautora do livro Conectadas por um Propósito. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês, de como que foi a minha história, como que está sendo a trajetória da minha história nesse livro. A minha história, ela nasce de um processo de profunda dor e ressignificação, né? Eu vivi um propósito de cura, eu tive um reencontro com Deus. Nesse reencontro, eu descobri a minha verdadeira identidade, a minha essência. E nesse processo, eu aprendi a transformar todas as minhas feridas em propósito. Por muito tempo, eu caminhei com uma grande ferida da rejeição. E através da terapia integrativa, eu me reencontrei. Hoje eu sou especialista também no universo emocional feminino e nesse livro eu quero compartilhar com vocês vivências e direcionamentos que eu passei na minha vida e que me conduziu a esse reencontro com a minha identidade. E hoje o meu propósito é conduzir mulheres nessa jornada de autocura, de autoconhecimento, de renovação da mente, de reconexão emocional, espiritual e de resgatar a sua verdadeira identidade. E hoje, se eu pudesse dizer algo para vocês, eu diria que a minha história, ela não termina aqui. Ela está apenas começando. E ela vai continuar com cada mulher que decidir se levantar hoje e declarar: eu não serei mais prisioneira da minha dor. A partir de hoje, eu escolho viver o propósito de Deus para mim. E agora, eu quero chamar a minha amiga Roberta para compartilhar com vocês também um pouco da história dela nesse livro. Obrigada, Ana. Feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Roberta Raduens, moro em Curitiba, sou nascida aqui em Curitiba, terapeuta especialista no universo emocional feminino, comunicadora e coautora desse livro, que eu sou muito honrada em estar participando, coautora do livro Conectadas por um Propósito. E a minha história nesse livro fala sobre encontro com a verdade. Porque quando a gente se encontra com a realidade, com a verdade, faz total sentido. E isso fez sentido na minha vida, principalmente quando eu consegui, inclusive, reconectar o meu feminino. E aconteceu uma verdadeira transformação quando isso aconteceu. Despertando também o meu interior, a minha fé, principalmente a minha coragem para viver com autenticidade, com propósito. E o propósito hoje é o que me guia, além, claro, de Deus, que é a minha direção. O propósito fez com que eu encontrasse a minha missão de vida como terapeuta, ajudando outras mulheres, despertando outras mulheres a viverem também o seu propósito, a viverem o seu chamado. E se eu pudesse te dizer algo hoje, seria o seguinte: permita sentir. Como é maravilhoso quando a gente se permite sentir. Porque quando a gente sente, a gente olha para si com coragem, mergulha na própria história. Só que também a gente reconhece dentro da gente qual é a nossa verdade. Assim como eu consegui, você também pode conseguir. Olhando para dentro com carinho, com coragem,
com mais amor, com menos julgamento, com mais verdade, dentro da história que você tem, dentro de quem você é na sua essência. E eu falo muito de uma frase que fez muito sentido para mim em todo esse movimento, que a vida muda na proporção da nossa coragem. Quanto mais coragem a gente ativa, mais a gente vai mudando. E essa mudança é realmente de dentro para fora. É uma verdadeira transformação. Não é à toa que lá em Romanos 12:2 tem essa passagem que eu amo, que é que a gente deve se transformar, renovar a nossa mente. Não, que a gente não deve se conformar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, as coisas que acontecem ao nosso redor, porque Deus pede para a gente buscar essa transformação. E se eu conseguir, você também consegue. Que eu desejo do fundo do meu coração que você encontre, através desse livro, através de todas essas autoras, essas coautoras desse livro, Conectadas por um propósito que você encontre coragem para avançar, para não ficar mais no mesmo lugar, para sair, realmente representar a sua história através de quem você é, dentro da sua identidade, da sua essência, do seu feminino. Fé também, para que você possa ativar essa fé em Deus e Ele te ajude a você ser transformada, renovada e restaurar tudo aquilo na sua vida que precisa de cura e que precisa de você como uma mulher vencedora e conectada também com o seu propósito. Um beijo no coração de vocês. Haja coração! Meu Deus, que lindo, que lindo! E nesse dia, né, gente, especial, dia do livro, a gente poder se apresentar para vocês poderem, né, conhecer um pouquinho mais sobre essas 4 mulheres. Falta uma. Em breve vocês vão conhecer a Ana Carolina. E, preciosas, esse livro não é sobre perfeição. Vocês perceberam? Que não é sobre perfeição. É sobre processo. Cada uma passou aqui, né, meninas, por um processo, por uma transformação. E nós fomos acolhidas, né? Cada uma da sua forma, no seu momento. E o livro fala muito sobre isso. Cada capítulo carrega isso, sabe? Uma história diferente, uma história que você vai ler e vai se conectar. O livro carrega lágrimas, mas lágrimas que foram transformadas. E como disse a Ana, transformadas por propósito, né? Cada uma transformou a sua história, a sua dor, a sua realidade de vida em propósito. E é isso que a gente quer passar nesse livro. A gente quer que vocês, de fato, se conectem com esse livro, porque a verdadeira transformação acontece dentro de nós. E eu tenho certeza que a partir desse livro, vocês vão entender sobre o que a gente está falando, porque muitas vezes a gente não se reconhece, a gente de fato se esconde, né, ô Amanda? Como a Amanda falou, a gente acha que muitas vezes a gente não é capaz. Mas através da nossa história, quando a gente, de fato, a gente abre o nosso coração, lembra que eu falei aqui, sem máscara? Quando a gente, de fato, né, se reconhece ali na nossa história e mostra essa história para outras pessoas, as pessoas se identificam. E aquilo que muitas vezes a gente acha que não tem a ver, ou que a gente quer esconder, aquilo se conecta com a outra pessoa, e a pessoa é transformada através disso. É muito lindo essa transformação. Meninas, nosso pré-lançamento já começou. Já começou. Nós teremos outras lives, nós teremos outros encontros para a gente poder falar mais um pouquinho sobre nós, para a gente poder se conectar ainda mais com vocês. E é sobre isso, essa conexão, essa transformação, que transforma não só o corpo, não só a alma, mas transforma todo o espírito, renova a nossa mente, renova o nosso coração. Que vocês sigam conosco lá no @conectadas com propósito.oficial. E sejam muito bem-vindas. Um beijo. Ah!